sabão Natura. Olá, boa noite. Depois de um feriado tranquilo, o caos volta a atingir os aeroportos brasileiros. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, 14% dos voos programados para hoje sofreram atrasos de mais de 1 hora. No Aeroporto Internacional dos Guararapes, passageiros que não conseguiram embarcar para Fernando de Noronha discutiram com funcionários de companhias aéreas e agências de turismo. Fica 4 pessoas da agência aqui paradas e a gente está aqui há horas. Notícias de hoje mostra o que deve fazer o consumidor que se sentir lesado pelas companhias aéreas. Aqui no estúdio, a gente conversa com a diretora do Procon Recife, Cleide Torres. E com a gente você vê ainda. Revolta no Ibura. Adolescente de 13 anos, desaparecida na última quinta-feira, é encontrada morta. Moradores do bairro fazem protesto e são contidos pela polícia. Recorde em Itamaracá. Centro Peixe Boi mantém a maior quantidade do mamífero em cativeiro no país e se prepara para devolver 10 animais ao mar no ano que vem. Surpresa na ilha. O meia Rosenbrick volta ao futebol pernambucano depois de 8 meses no Palmeiras, mas dessa vez para defender o esporte. Terminou agora há pouco o depoimento do homem acusado de sequestrar e matar Sabrina Ellen Martins Pereira, de 13 anos, no bairro do Ibura. As informações com o repórter Washington Gurgel. A expectativa da polícia é de ouvir pelo menos 8 pessoas ainda hoje. Entre essas pessoas estão familiares da garota Sabrina Ellen, de 13 anos, e também testemunhas do caso. Um dos depoimentos mais esperados é o de um homem até agora identificado apenas como Renato. A polícia tem informações de que ele teria dormido no mesmo barraco onde acredita-se que Anderson Bezerra abusou sexualmente da garota. Por enquanto, não há previsão para o fim dos depoimentos. A delegada permanece de portas fechadas e, por enquanto, não fala com a imprensa. O corpo de Sabrina Ellen permanece no Instituto Médico Legal. A expectativa é que amanhã, pela manhã, a Polícia Científica realize o exame de arcada dentária, o que identifica oficialmente o corpo. A previsão é que o resultado seja divulgado até a próxima quinta-feira. Washington Gugel para o TV Jornal Notícias. E durante a manhã, o clima foi tenso no bairro do Ibura. Os moradores protestaram em frente à delegacia e tentaram linchar o suspeito. Enquanto parentes e vizinhos prestavam solidariedade na casa onde Sabrina Ellen morava com os 2 irmãos, os pais e a avó, amigos da família faziam buscas por conta própria nas proximidades de onde o corpo da adolescente foi localizado. Neste barraco, a poucos metros de onde estava o cadáver, eles encontraram um homem. Na casa estavam roupas que seriam de Sabrina, um preservativo e uma sacola com pães que teriam sido comprados por ela. A gente perguntou onde ele morava, ele disse que morava na Lagoa Encantada, depois próximo aqui a favela do R4 aqui, próximo, é longe da Lagoa Encantada, então achei que ele estava conversando coisa com coisa. O suspeito foi trazido aqui para a delegacia do Ibura. A notícia logo se espalhou e, revoltada, a população quis fazer justiça com as próprias mãos. Pedindo justiça, a multidão se aglomerou na frente da delegacia com cartazes e fotos da adolescente. O delegado da seccional, Eduardo Machado, teve dificuldades em acalmar a população. O suspeito seria levado para a delegacia de homicídios, onde se concentram as investigações. Nós sabemos que a sociedade quer uma justiça rápida, mas nós trabalhamos pela eficiência. Não adianta trabalhar aqui com a emoção, que isso não vai a canto nenhum. Pode cometer injustiça com presos que já foram soltos anteriormente por erro judiciário. Nós não queremos isso. Policiais militares do 19º Batalhão reforçaram a segurança na frente da delegacia, mas a escolta do suspeito acabou saindo por trás do prédio para despistar os manifestantes. A comunidade descobriu e tentou impedir a passagem do comboio. Houve tumulto. Durante o corre-corre, tiros foram disparados para cima.
Uma das viaturas do comboio teve o vidro quebrado. Logo após a chegada na delegacia de homicídios, o suspeito, identificado por Anderson Bezerra da Rocha, de 24 anos, começou a prestar depoimento. Ele não falou com a imprensa. Encontraram o que na sua casa? Sabrina Ellen Martins Pereira, de 13 anos, desapareceu na última quinta-feira na saída desta padaria na UR1. O corpo dela foi encontrado ontem às margens da BR-101 pela própria comunidade. E os moradores do Ibura também fizeram protestos em outros pontos do bairro. Houve tumulto e prisões. O primeiro protesto aconteceu minutos depois de o comboio com o suspeito ter deixado o Ibura. Usando pedaços de madeira, galhos de árvores e pneus em chamas, os moradores bloquearam a ladeira que dá acesso ao R1. A polícia teve um descaso muito grande, não tomou o caso e... Vocês acham que a polícia foi lenta? A polícia foi lenta nisso porque a turma queria a população ver a cara do suspeito, porque daqui uns dias ele tá solto fazendo com minha filha, sua demais. O outro protesto foi na BR-101. A população, enfurecida, interditou as duas pistas da rodovia. O congestionamento foi quilométrico. Houve mais tumulto. Nem a chegada das polícias Militar e Rodoviária Federal intimidou os manifestantes. Alguns se sentaram no asfalto. Para conter a multidão, tiros foram disparados para cima. Pelo menos 2 pessoas foram detidas. O protesto durou quase 2 horas e só acabou quando uma viatura do Corpo de Bombeiros apagou o fogo e liberou o trânsito. As 2 pessoas detidas durante o protesto foram ouvidas e liberadas em seguida. 2 pessoas foram mortas e outras 2 ficaram feridas hoje à tarde no bairro de Nova Descoberta, zona norte do Recife. Segundo a polícia, os 4 homens trabalhavam com venda e distribuição de água mineral. As vítimas fatais foram Alexandro Joaquim da Silva e o irmão dele, Hernandes Joaquim da Silva. A hipótese de assalto foi descartada, já que os assassinos não levaram os objetos das vítimas. Os 2 feridos foram levados para o hospital Agamenon Magalhães e já receberam alta. Os assassinos conseguiram fugir. E em Casa Amarela foram enterrados hoje à tarde os corpos dos 3 homens assassinados no Alto José do Pinho. Um deles era presidiário e tinha sido beneficiado com o indulto de Natal, que termina às 8 horas da noite de hoje. Os 3 foram mortos na escadaria da Rua União da Vitória, no Alto José do Pinho, em Casa Amarela. As vítimas foram Antônio Carlos de Moraes, 24 anos, Vanderlan Pereira Campos, de 21 anos, o Alain, que estava preso e havia recebido o indulto de Natal, e Edivaldo Maximino dos Santos, 29 anos. Este último chegou a correr dos criminosos, mas foi alcançado no fim da escadaria, levando um tiro na perna e outro nas costas. Ao cair no chão, os assassinos ainda efetuaram vários tiros em Edivaldo. Segundo parentes das vítimas, os 3 homens tinham envolvimento com drogas. Está preso no Cotel o aposentado acusado de matar a esposa, Zélia Santos da Silva, de 57 anos. Ela tinha dado entrada no Hospital da Restauração na última quinta-feira, bastante machucada, e estava respirando através de aparelhos. O marido da vítima, Anativo Ilídio da Silva, de 67 anos, disse que a companheira levou uma queda na cozinha de casa, mas o laudo médico atestou que as lesões eram muito graves e incompatíveis com a de um acidente. Zélia dos Santos morreu no sábado após passar 2 dias internada na UTI do HR. A Secretaria de Defesa Social ainda não divulgou o número oficial de assassinatos durante o feriadão de Natal. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, começou hoje a fiscalizar a venda de passagens para o Ano Novo em todas as companhias aéreas. O objetivo é evitar o transtorno ocorrido no feriado de Natal. A informação é destaque nos principais sites de notícias do país. A ANAC também começou hoje uma auditoria na companhia aérea TAM, com sede em São Paulo. Desde a terça-feira da semana passada, dezenas de voos da empresa foram cancelados e os que foram mantidos tiveram um atraso médio de 3 horas. Durante o final de semana, a TAM não conseguiu dar conta da quantidade de passageiros. Cerca de 1.700 tiveram que ser transportados por aviões da FAB.
Aviões da BRA, Varig, Gol e Oceanair também foram usados para transportar passageiros da empresa. E aqui no Recife, hoje pela manhã, turistas passaram por um verdadeiro teste de paciência para embarcar no aeroporto dos Guararapes. Voos atrasados, desorganização e muita discussão. Bate-boca e gritos, passageiros nervosos e funcionários das companhias aéreas que não conseguiam resolver o problema. Um dos voos da TAM São Paulo-Recife atrasou 2 horas ontem pela manhã. Resultado, os passageiros que iriam seguir viagem ontem para Fernando de Noronha perderam o voo pela Trip. Foram colocados na lista de espera e hoje não tinham a certeza se chegariam ao destino final. Eu cheguei 6 horas da manhã daqui para entrar na lista de espera, porque ontem ninguém se mexeu uma palha para mim. Eu estou lá desde as 6. Eles já sabem o que aconteceu desde ontem. Então tá bom, então você me garante que eu vou embarcar? Então o problema existe ainda. Do outro lado, no balcão da Varig, mais tumulto. Quase 25 turistas vindos do sul do país também tentavam embarcar para Fernando de Noronha, pela Varig. Aqui o problema se resumiu à venda de passagens vendidas pela empresa aérea Total, que fazia conexão Recife-Noronha. As passagens não foram absorvidas pela Varig, que desde o dia 18 voltou a fazer o percurso aéreo. A Total entrou na substituição da Varig quando tiveram o problema de proibir os Boeing para lá, e a Total veio substituir, quebrando o galho da Varig. O que estranha é que quando a Varig volta, agora com a liberação do aeroporto, devia ter respeitado os turistas que estavam todos vendidos pela Total, onde a ANAC autorizou tudo isso. Sem explicação e se sentindo lesados pela companhia aérea, houve muita discussão. Esta funcionária chegou ao ponto de dar um tapa no balcão. Peraí, vamos resolver, vai ficar com a ANAC, fica a ANAC decidir, vai. Eu sou testemunha. Eu vou às 9 da manhã. Eu sou testemunha. Você tá sem razão. Só não vai ninguém, vou liberar o voo, não vai ninguém. Pronto. Não tirada, ela tem falado com a ANAC. Só a gente nem cachorro não, porque a gente pagou passagem aqui. Não é assim não. Não é assim não. Fica 4 pessoas da agência aqui parado e a gente tá aqui há horas e 30 pessoas passam na nossa frente. Não, isso é injusto. Palhaçada. A Varig só tinha 7 vagas no voo das 12h30 e que já estava atrasado quase 1 hora. Não tem previsão de embarque para Fernando de Noronha. A gente pode ficar hoje sem voo, pode ficar amanhã sem voo, pode ficar depois de amanhã sem voo. Inclusive a volta também está correndo esse risco. Com as vagas preenchidas, 18 turistas cobravam da empresa Total a viagem completa. Como foi suspenso nossos voos a partir do dia 18, automaticamente os passageiros seriam acomodados pela Varig. Como não foi possível, nós estamos aguardando a liberação da ANAC para realizar os voos. Nós queremos realizar os voos. Se nós autorizar, nós vamos levar os passageiros nossos. Quer dizer, se a ANAC não autorizar, essas pessoas não vão chegar até Fernando de Noronha. Eu não sei qual que é a solução que a ANAC vai dar pro caso. No setor de fiscalização da ANAC, o representante comercial disse não estar autorizado a dar entrevistas à imprensa, mas também nada explicou aos passageiros. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que a partir de amanhã a companhia aérea Total vai disponibilizar uma aeronave para transportar esses passageiros que não puderam embarcar hoje. Aqui no estúdio a gente conversa agora com Cleide Torres, diretora do Procon Recife, para saber os direitos desses passageiros que não puderam embarcar. Boa noite, Cleide. Boa noite, Antônio. A que eles têm direito de fato? Pois é lamentável tanto de respeito ao consumidor, né? Numa situação que há uma quebra de uma expectativa. Então essas pessoas, mesmo elas viajando amanhã, quebrou essa expectativa de chegar antes, de ter a tranquilidade atendida por um serviço que comprou. Então isso cabe, no meu entendimento, danos morais, indenização por esses danos morais, que mesmo que a pessoa não tenha negócios lá, mesmo que vá a passeio, porque quebrou-se essa expectativa, ao de respeito, toda essa demora. Então a recomendação é que o consumidor faça isso por escrito, faça essa notificação extrajudicial, fazendo todo o relato para a empresa aérea, para a própria empresa de viagem também, de turismo, a agência de viagens, porque todos são responsáveis. Já há uma responsabilidade solidária garantida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então fazer essa carta inicialmente, como o juizado também está em recesso, então fazer isso, se certificar que foi recebido, alguém protocolou, então no próprio AR dos Correios, manda isso, pede essa indenização, pede todos os danos que teve também,
os gastos. Isso na né? justiça, no juizado de pequenas causas, por exemplo. Eu recomendo antes de ir para o próprio juizado já fazer isso, até mesmo porque o juizado está em recesso. Então faz isso por escrito, caso não seja atendido, quando o juizado voltar, entra no próprio juizado e pede essa indenização. O que mais as pessoas devem, por exemplo, recolher naquele momento da confusão? Por exemplo, manter o bilhete aéreo, se fez check-in, manter mesmo a comprovação da compra. Tudo isso é documento na hora da pessoa querer reaver seus direitos? Tudo isso é prova e também é prova o próprio depoimento do consumidor. Isso aí o próprio código também dá essa garantia, a boa fé do consumidor. E no momento da reclamação ele também garantir que, assim, pedir ao juiz o ônus da prova. Então quem vai provar que não aconteceu isso, qual foi a responsabilidade? Do ônus da prova, no exatamente, caso. A responsabilidade de quem? Isso o próprio juiz que vai chamar, que chama todos que são responsáveis solidariamente, e quem não, ao final vai ser o responsável, isso aí o próprio juiz é que vai definir, mas chama todos, inclusive eu acho que deve até chamar a própria ANAC, que ela acompanhou, ela sabe o que aconteceu dessa operação. Pedir para as pessoas que tiveram também aqui naquele momento, que atuem como testemunha, também ajuda? Ajuda, inclusive também ajuda você pegar nota fiscal de lanche, que inclusive esse ressarcimento pelos danos materiais também, se ficou em hotel, que geralmente a própria empresa aérea também tem dado, mas mesmo que não dê todos os gastos. Então isso é prova, guardar isso, o próprio cupom, o ticket também, tudo. Ok, Cleide, muito obrigado, boa noite para você. Muito obrigada. No próximo bloco, recorde em Itamaracá. Centro Peixe Boi mantém a maior quantidade de mamífero em cativeiro no país e se prepara para devolver 10 animais ao mar no ano que vem. E mais, a volta de Rosenbrick ao futebol pernambucano. O meia vai vestir a camisa rubro-negra. Agora são 6h47. O cantor e compositor Nando Cordel recebeu hoje o prêmio Antônio Carlos Escobar à Solidariedade Humana, uma homenagem do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. O prêmio é entregue a pessoas ou entidades que se destacam por atitudes solidárias e lembra a morte do médico Antônio Carlos Escobar, assassinado em dezembro de 2005 em Boa Viagem. Nando Cordel recebeu a homenagem por liderar o movimento pela paz. A paz do mundo começa em mim. Hoje vai até o dia 2 de fevereiro o prazo para que os estudantes selecionados no programa Universidade para Todos, o ProUni, comprovem as informações socioeconômicas fornecidas durante a inscrição. Os estudantes devem procurar a Secretaria das Universidades ou Faculdades onde foram aprovados para saber que documentos devem apresentar. Este ano, 97 mil jovens foram selecionados pelo ProUni. Passado o Natal, é hora de voltar às lojas. Dessa vez para trocar os presentes que vieram com defeito ou que não agradaram. Oportunidade para que os lojistas façam novos negócios. Depois da correria das compras de Natal, é hora de ir aos centros comerciais novamente, dessa vez para substituir os presentes. Este representante comercial veio trocar as roupas que o filho ganhou no tamanho errado, mas não encontrou o produto igual no tamanho maior. A gerente apresentou outras opções, sem problema nenhum, até facilitou até a minha troca. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a loja só tem a obrigação de realizar a troca caso o produto apresente defeito. Mas, para alguns lojistas, o momento da troca de mercadorias vira uma oportunidade a mais de negócios. Vou trocar a roupa de menina, do menino para menina, mas com certeza vou efetuar minha venda. Vou fazer outra venda, entendeu? Mas o Procon alerta, a troca deve ser negociada antes mesmo da compra. Vai depender do lojista aceitar a proposta do cliente. Primeiramente, antes de adquirir qualquer produto, saber o prazo de troca, da simples troca ou da troca por algum eventual defeito que apresentar. Isso esclarecer previamente com o vendedor. E se teve muita troca é porque também teve muita venda, o que prova o aquecimento do mercado esse ano. Quem comenta isso pra gente agora é o comentarista econômico Pierre Lucena. Boa noite, Pierre. Boa noite, Martins. Natal esse ano foi melhor do que no ano passado? Bom, a princípio parece que o Natal desse ano foi bem melhor do que o ano passado. Em São Paulo estão dizendo algo em torno de 7% a mais nas vendas do que esse ano do que no ano passado. Aqui em Recife, o Clube de Diretores Lojistas hoje fez uma estimativa de que 5% a mais esse ano de vendas do que o ano passado. O Shopping Recife, em informações extraoficiais, disse que a circulação de automóveis, que também representa algum tipo de consumo,
E a circulação durante a madrugada teria sido 10% maior do que o ano anterior. Então eu acredito que esse ano, e tinha tudo para ser, os indicadores já estavam mostrando isso, que esse ano o Natal foi um pouco melhor do que o ano passado. Agora, a venda de produtos tradicionais ou também teve alguma coisa nova aí que incrementou mais o mercado? Bom, a princípio, o que favoreceu muito esse aumento foi o setor de informática. Então, o setor de informática alavancado por alguns produtos mais novos, como o iPod, o computador mais barato com aquele programa do governo. Esse foi o setor que aparentemente apresentou um resultado melhor. Mas até agora só temos informações extraoficiais. Isso mesmo, a partir do começo de janeiro, a gente já vai saber. Em janeiro é mês de promoção. É também um momento de aquecimento de venda? Como é que você acha que vai ser esse janeiro agora? Bom, janeiro, tradicionalmente, é um mês que ainda o mercado ainda está aquecido em função de uma força do 13º, também em função de trocas, produtos complementares que são adquiridos e também em função das promoções em virtude agora das vendas de final de ano. Então, e o consumidor deve aproveitar, né? O consumidor deve aproveitar agora no começo de janeiro. Agora é bom esperar até as lojas entrarem em promoção realmente. Ok, Pierre, muito obrigado. Boa noite para você. Obrigado. Futebol. Os jogadores do esporte se reapresentaram hoje para a temporada 2007. A novidade no time rubro-negro é a contratação do ex-tricolor Rosenbrick. Na Ilha do Retiro é hora de reformar para construir um esporte melhor em 2007. Com o elenco não foi diferente. Na apresentação dos atletas, o reforço surpresa de um meia número 10. Um jogador que em cada antebraço que compõe o X de guerreiro tem nomes importantes na sua vida. Rosenbrick se formou nas divisões de base do esporte. Passou por 10 clubes, dentre eles Vitória da Bahia, Paysandu, Santa Cruz, onde foi vice-campeão brasileiro da Série B em 2005 e vice-campeão pernambucano em 2006. Do Santa foi para o Palmeiras e agora, de um acordo entre as diretorias tricolor e rubro-negra, Rosenbrick retorna para o esporte depois de 3 anos afastado da ilha. Muito boa, né? A gente sabe que tem que trabalhar, sempre tem que estar bem e mostrar o máximo para, se Deus quiser, esse ano também repetir a mesma atuação que do ano passado no Santa Cruz. Com ele, ainda 3 reforços se apresentaram. Os zagueiros Rodrigão, de 23 anos, que veio do Cruzeiro, César, de 26 anos, vindo da Grécia, e o meia de 20 anos, também do Cruzeiro, Ju, que pela última vez será chamado dessa forma. Conversando com o meu empresário, com meu pai, a gente preferiu agora uma nova etapa na minha vida, começar a chamar de Vitor Júnior, né? 17 atletas da temporada passada permanecem na equipe. Desses, 13 se apresentaram junto aos 4 novatos. Dentre os rubro-negros já conhecidos da torcida, Fumagalli e sua história sem fim. Falta assinar o contrato. A gente já acertou, tá tudo apalavrado, mas a gente não assinou o contrato. Então tem que aguardar aí, o pessoal fazer o contrato pra gente assinar pra tá tudo ok. Para comandar os leoninos, Alexandre Galo sugere o planejamento. Trabalhar, né? Trabalhar bastante, até porque a competição tá próxima aí, praticamente 3 semanas, e a gente não tem o elenco totalmente completo ainda, então esse trabalho já tem que se iniciar forte com o pessoal que tá aqui, e aos poucos o pessoal vai chegando e vai entrando nesse ritmo forte aí também. E o Santa também voltou ao trabalho para a temporada 2007. A reapresentação, o retorno de um xerife bem conhecido da torcida. Etapa inicial para uma longa jornada em 2007. Hoje, 15 jogadores se apresentaram no Arruda, um time que o torcedor já está acostumado com a fisionomia do atleta. Aqui a novidade é o zagueiro Adriano. Ele faz parte dos 8 reforços que estão por vir. O novo técnico Givanildo Oliveira justifica a ausência dos reforços na apresentação de hoje. Eu tenho final de ano que eu recebo uma faixa de 10 a 15 fax. Quer dizer, esse ano eu recebi 3. Quer dizer, até os próprios empresários não tem o material humano, como nós chamamos. E aí a dificuldade está grande. O torcedor tricolor, que começa a voltar ao Arruda, já tem as expectativas para o ano que vem. Adriano, o zagueirão voltou, Marco Antônio e expectativa de vitória. Estamos com o Edinho, e Edinho tem possibilidade de melhorar e fazer um melhor para o Santa Cruz. Já o Náutico apresentou hoje o lateral esquerdo chileno Escalona. Ele jogava no Grêmio e atuou na tragédia dos aflitos, quando o tricolor gaúcho venceu o Náutico em novembro do ano passado, adiando o sonho do Timbu de voltar à primeira divisão. No próximo dia 3 de janeiro, a diretoria apresenta o goleiro Gleuger, que atuava no Vila Nova na Série B durante este ano. A unidade do Ibama, que cuida e protege o peixe-boi em Pernambuco, comemora nesse fim de ano um recorde.
O centro tem hoje a maior quantidade do mamífero em cativeiro no país. São 28 animais que esbanjam simpatia enquanto esperam a volta para o mar. Gracioso, dócil, brincalhão. Esse animal meio estranho conquista qualquer um pela simpatia. A espécie vive nas águas do Oceano Atlântico, entre a América Central e o estado de Alagoas, mas nos últimos anos enfrenta a ameaça de extinção. O principal entrave é a destruição das áreas de mangue. Porque esses animais eles vão se reproduzir na área de mangue, eles vão procurar ingerir água doce nessa área de mangue. Então, a gente destruindo a área de mangue, a gente vai conseguir extinguir essa espécie. Esses animais têm uma reprodução muito lenta. Eles demoram 13 meses a gestação deles e vão ficar 2 anos amamentando. Só depois disso que eles vão ter uma nova gestação. Com isso, a gente destruindo o mangue, vai acabar destruindo a espécie. Segundo o IBAMA, existem apenas 500 desses animais na costa brasileira. O centro do IBAMA, na ilha de Itamaracá, é para onde eles são trazidos quando estão feridos ou doentes. Aqui o peixe-boi recebe tratamento médico. A equipe é dedicada e cuidadosa. Os mais novos, abaixo do peso, são alimentados na mamadeira, com leite de soja. E todos são monitorados eletronicamente, com a ajuda de um chip implantado por baixo da pele. Ao todo, 28 animais estão aqui no Centro Peixe-Boi de Itamaracá. 10 estão sendo preparados para serem devolvidos ao meio ambiente. Eles não tomam mais mamadeira, mas ainda recebem uma dieta de peso. Para voltar ao mar, o peixe-boi deve ter em média 180 quilos e 2 metros de comprimento. Por isso, a dieta preparada por Adriano é especial. Tem 50 quilos de cenoura, são 70 a 80 de alface e de 70 quilos de capim-agulha. O Centro Peixe-Boi mantém o maior número de animais em cativeiro no Brasil. Mas o maior prazer de quem trabalha aqui é vê-los ir embora, saudáveis, nesse doce balanço a caminho do mar. O TV Jornal Notícias termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.